Oi, galera. E aí, meus jovens monsters? Presta atenção, algumas dicas para a UNB. Olhando a visão, primeiro, da geografia física, da geofísica, tá? Presta atenção, porque pode aparecer alguma questão envolvendo os agentes modeladores do relevo, tá ok? Os agentes do relevo, os internos e os externos. Vai lembrando aí, ó, os agentes internos, intemperismo, aliás, os agentes internos, tectonismo, vulcanismo, abalo sísmico. E os externos, basicamente, o intemperismo, tá? Intemperismo físico, químico, orgânico. Isso na parte geral. Quando a gente entra em mundo, presta atenção, tem algumas coisas que estão rolando aí que vale a pena te chamar a atenção. Se você for para a América, começando aqui na América, olhando os Estados Unidos, a crise nos Estados Unidos de 2008, afetando os dias de hoje, desafios para o governo Obama, as questões envolvendo, inclusive, aí, o terror, né, dentro e fora dos Estados Unidos, as tentativas de bloquear a pirataria, enfim. Com relação à América Latina, o destaque aí fica para o Mercosul, principalmente envolvendo questões com a Argentina, a crise das Malvinas, a crise do governo Kirchner, o Paraguai e o afastamento temporário do Mercosul, agora com o novo governo, vamos ver como é que fica. A questão da morte de Hugo Chávez e os novos parâmetros para a Venezuela com o governo do Nicolás Maduro. E sempre atento à Colômbia com relação às Farc, né, às guerrilhas, enfim. Isso, pensando em Mercosul, são os pontos que mais chamam a atenção. Quando a gente olha para a África, atento ao chifre da África, a questão envolvendo a pobreza naquela região que vai pegar Uganda, vai pegar ali Somália, enfim. Também a Primavera Árabe que começa na África, né, na Tunísia, com a queda do Ben Ali, chega ao Egito, passa pela Líbia e entra no Oriente Médio também. E hoje, destaque para a Síria, né, que ainda a primavera está bem em evidência. África, você também pode ficar atento aí à questão envolvendo a África do Sul, sempre. Na Ásia, atenção, um ponto importante, sempre lembrando que Oriente Médio, a gente olha os pontos mais nevrálgicos, e o ponto hoje que chama atenção é Irã, com o governo, né, fundamentalista do ditador lá, o Mahmoud Ahmadinejad, a questão da Síria, que a gente já tinha comentado aqui da primavera, e sempre olhando com carinho a questão árabe-israelense, né, os palestinos, e todo o contexto que vem pós-Segunda Guerra Mundial, com aqueles conflitos que, uma vez ou outra, sempre você tem a presença aí dos judeus envolvidos em algum conflito, como Guerra dos 6 Dias, Guerra do Yom Kippur, muito bem. Ainda na Ásia, atento à questão da China. China sempre é uma boa pedida para a prova ficar atento, né? O socialismo de mercado, a questão da evolução da China dentro de um contexto geopolítico mundial, a economia pujante da China, a segunda economia. O Japão, por tudo que o Japão vem passando, pelos problemas ambientais, principalmente as questões falando também com relação a terremoto, com relação a tsunami, o que aconteceu, por exemplo, em Fukushima Daiichi, o problema da deflação japonesa, Coreia do Norte, o nosso glorioso Kim Jong-un e suas barbaridades, né? A tentativa de chantagear o mundo, isso daí são coisas que a gente tem que ficar atento, né? Olhando numa visão ainda mais ampla, a gente agora entra na Europa. Europa, você vai ficar atento à crise dos PIGs, à crise dentro da União Europeia, mas mais do que isso, né, as outras coisas que estão rolando dentro da Europa, como, por exemplo, a questão envolvendo a segurança, né, a questão da xenofobia, o problema das migrações dentro do continente, a dificuldade na geração de emprego, principalmente nos países dos PIGs, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Então, os problemas aí que chamam mais atenção dentro do continente europeu. Saindo da visão de mundo, a gente entra em meio ambiente. Meio ambiente eu quero dar destaque, sempre dentro de meio ambiente, dando destaque aqui aos problemas ambientais, sempre, os vedetes, né? Efeito estufa, chuva ácida, destruição da camada de ozônio, o desmatamento, a questão da poluição das águas, enfim, aqueles chavões. Mas presta atenção também em política ambiental. Lembrando aí que a última grande conferência que nós tivemos no ano passado no Rio de Janeiro, a Rio+20,
seu principal documento, né, o futuro que queremos, mas dando uma olhadinha lá atrás também, né, em fatos anteriores, como por exemplo o Protocolo de Montreal de 1987 com relação à camada de ozônio, sua destruição pelo CFC, a própria Rio 92 com Carta da Terra, Agenda 21, aquelas coisinhas de sempre, meio ambiente. Saindo desse contexto, a gente entra então agora na visão de Brasil. Em Brasil, o destaque na prova sempre passa por população. O que a gente vê em população constantemente nas provas? As coisas que mais são assim visíveis. Uma delas, a questão envolvendo os resultados do censo 2010 e todo o contexto que envolve aí as mudanças, o crescimento, o Brasil envelhecendo, o Brasil ficando mais forte, mais poderoso, menos jovens, mais velhos, mais adultos, mas os problemas sociais que ainda temos em cima disso, o IDH melhorando, mas as dicotomias dentro da sociedade brasileira. Então, população, a estrutura da pirâmide, né, enfim, o papel da mulher dentro da sociedade, essas coisas todas que vêm chamando a atenção. Ainda, urbanização, é outro tema corriqueiro dentro do Brasil. O destaque em urbanização sempre aparece muito em prova da UNB, são os problemas ambientais, como por exemplo, a ilha de calor, a questão do lixo, mas também você vai ter outras coisas ligadas aí a meio ambiente dentro do espaço urbano. Além disso, claro, o crescimento da cidade, o processo de metropolização, chamando atenção aí para os avanços da sociedade urbana e os desafios como transporte, como saúde, como habitação, enfim, coisas desse quilate aí. Bom, passando um pouquinho ainda para o Brasil, chamar atenção para outro ponto importante que é a energia. Hoje a energia, fica atento, né, ao biocombustível, ao petróleo e à hidroeletricidade, que são os que estão mais em evidência. Hidroeletricidade aí, por exemplo, é um problema que nós temos que resolver por causa da construção de hidrelétricas, os impactos que elas podem gerar, né, como Belo Monte e tal. E óbvio, né, as perspectivas aí que o Brasil tem no pré-sal, os problemas ligados aí à dificuldade que nós temos do gás natural, e enfim, energia sempre é uma boa pedida. Indústria no Brasil, principalmente da era Vargas para cá, do período Vargas para cá, porque é quando o Brasil realmente se industrializa, e aí faz uma parceria com história, né? O que o Getúlio, o que JK, o que durante a ditadura militar, os acontecimentos que foram levando ao desenvolvimento da nossa indústria. Bom, e aí, agropecuária como sendo um elemento também importante nesse processo, né? Que o Brasil é um país de grandes perspectivas econômicas nesse setor, e vamos dar atenção aí, sempre associando agropecuária a meio ambiente, né? O avanço da pecuária, o avanço da agricultura, como que isso vai criando fronteiras, a questão do uso da água, o uso do solo. Isso a UNB, é muita cara da UNB esse tipo de coisinha. E, claro, quando a gente trabalha nessa lógica toda, a gente lembra dos biomas. A UNB não gosta muito de cobrar bioma separado, mas se tiver de cobrar, o que ela gosta mais de chamar a atenção, você vai pegar o domínio amazônico, o domínio do cerrado, são os que mais aparecem, ok? Bom, se a UNB nos surpreender um pouquinho mais, pode ser que caia alguma coisinha de cartografia, talvez aí um item ou outro envolvendo talvez fusos horários e escala, mas aí sim, é a parte mais matemática. Então, galera, essas são as dicas de geografia dos temas que você vai cruzar com eles na prova. Qualquer coisa fora disso vai ser realmente grande surpresa. Valeu, Monsters!